Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que hora você vai me ouvir. E vocês estão acostumados que nós chegamos aqui sempre com convidados na nossa hora do ensinar e aprender. E hoje nós temos um convidado, mas não é um convidado externo, é um convidado interno. Esse convidado fica aqui dentro da nossa cabeça. Esse convidado se chama cérebro. E por que é que nós vamos falar de cérebro hoje, da dimensão cognitiva? Por que é que nós vamos falar disso, né? A questão é que todo educador tem à sua frente uma sala de aula e cheia de pessoas. E essas pessoas, pessoinhas ou pessoas adultas, têm um cérebro que funciona e a gente precisa saber como é que isto funciona. Como é que o indivíduo aprende, né? Então o educador precisa ter um olhar mais global, mais envolvente, né, sobre o aprendiz, que é ele mesmo e que é aquele aluno que está na sua frente, né? Isso vai envolver não só os aspectos pedagógicos com os quais a gente está acostumado, vai envolver também e principalmente a sensibilidade em conseguir perceber que o aprendiz pode e deve ter a oportunidade de modificar a sua capacidade cognitiva. Então, aprender em tese e na prática é exatamente nós modificarmos a capacidade cognitiva. É uma capacidade que o indivíduo tem, né? É o nosso nível mental, é o lugar onde moram os nossos pensamentos, é aquilo que nos conecta com o mundo, que nos permite comunicar, andar, enfim. Este nosso convidado interno de hoje é o grande maestro da nossa vida, dos nossos movimentos, das nossas ações, de todo o funcionamento do nosso corpo. Ele recebe os estímulos elétricos por conta, não é, do ambiente externo. E aí, a gente tem então que dar uma atenção especial para isso, porque temos que ser professores mediadores, não facilitadores. Se eu disser que eu estou facilitando, eu estou dizendo que você não tem capacidade. Não, a gente vai mediar. E este fato de mediar é aproximar o aluno deste conhecimento novo ou de cada conhecimento novo, conforme seja a fase em que esteja esse aprendente, não é? E criar uma interface entre a neurociência e a aprendizagem. Por isso que a gente precisa desse conhecimento e dessas informações, não é? E isso que a gente está falando aqui não é somente para os educadores. Qualquer ser humano deve reputar como importante conhecer alguma coisa que comanda a sua própria vida, que é o seu cérebro, né? Porque ele nos conecta com todas as informações, ele é o filtro principal dos estímulos externos. É ali que reside uma coisa que a gente vai discutir um bocadinho agora, que é a questão da dualidade, né? Então, nós temos dentro desse cérebro uma mente, não é? Que funciona regulando, escolhendo, discriminando, enfim. Isto gera, em muitos casos, e na maioria das vezes, a questão da dualidade, né? Essa dualidade que nos deixa muitas vezes em xeque diante dos padrões sociais. Vamos pensar um negócio. Se nós não tivéssemos a faculdade de pensar, de elaborar aquilo que nós aprendemos, o que ia acontecer? Nós íamos agir por impulso, com certeza absoluta, né? E agir por impulso e não pela razão não é do ser humano, né? É um impulso instintivo e quem tem instinto é o animal que não é racional. Então, é muito importante a gente cuidar um pouquinho da asepsia, não é? Como se fosse fazer um ecopensamento, né? Uma ecologia da mente. Porque nós temos uma grande preocupação quando vamos comprar mantimentos, alimentos, nós vemos a validade. Quando vamos olhar um remédio que temos em casa, nós vemos a validade para ver se ele ainda está viável e vai fazer efeito. Da mesma forma, tudo aquilo que a gente ingere, não é? Através da nossa mente, é preciso fazer essa asepsia, é como se fôssemos coar alguma coisa, né? Então a gente
aquilo que não serve fica em cima da peneira e aquilo que é importante deve ir para aquilo que a gente chama na neuro de memória de longo prazo, né? Então, para que a gente possa ordenar, concatenar esses pensamentos que a gente tem, a gente precisa se conscientizar desse fator, né? Dessa asepsia, deste cuidado. Constantemente a gente faz uma analogia assim, um pouquinho perversa, né? Com relação aos contrários. Porque a gente já é radical. Então a gente pensa assim, se não é bom, então é mal. Se é fraco, então não é forte. Se é pequeno, então não é grande. Se é baixo, não é alto e por aí vai. Se é branco, não é negro. Se não é feliz, está infeliz, né? Ok. Mas esses extremos, eles existem. Sim, eles existem, né? A pessoa pode estar feliz e pode estar infeliz, né? Algo pode ser grande ou pode ser pequeno. Mas a questão está em como é que nós lidamos com esses fatores antagônicos, com esses fatores contrários. Essa é a questão, né? Então, uma coisa que a gente chama a atenção. Nós não podemos radicalizar sem refletir. Às vezes uma pessoa não está completamente feliz, mas isso não significa que ela é uma pessoa infeliz. Então, tudo isto se passa dentro dessa nossa dimensão cognitiva, deste nosso cérebro, né? E o que acontece? Se não houver essa reflexão, a gente falou de não agir de maneira impulsiva ou de maneira instintiva, exatamente por isso, né? Porque na medida em que você toma uma atitude impulsiva, provavelmente, logo em seguida, você pode vir a se arrepender. Alguém já passou por esse tipo de coisa? Putz, falei, né? E palavras ao vento, ninguém pega de volta. Não tem como, né? Então, todos esses movimentos dos quais a gente está falando, eles se passam na nossa mente, né? E por isso que é muito importante, é muito necessário que a gente se aprofunde um pouquinho nessa questão, que é por isso que eu convido vocês a refletir comigo hoje a respeito dessas questões que envolvem o funcionamento do cérebro, para entender um pouquinho que ele, sendo o maestro dessa orquestra toda, né, que é o nosso organismo funcionando e permitindo o nosso estar no mundo, a recomendação da reflexão é para que toda essa complexidade que nós temos dentro de nós, né, esse maestro consiga reger harmonicamente, né, todas as nossas dimensões. Vamos lá. Este cérebro, como eu já disse, todas as nossas ações são regidas por esse grande maestro, harmonizando tudo, toda esta melodia, digamos assim, né? Produzida por essa área importantíssima nossa, que é o corpo humano com os seus movimentos, principalmente, né? Articulações, sensações, ou seja, que envolve toda a nossa parte sensorial, conexão com o mundo, né? A questão somática, tudo aquilo que nós sentimos, interpretações, tomada de decisões, planejamento, controle inibitório, criatividade, pensar reflexivamente, enfim, todas essas coisas. Então, o que é que o nosso estar no mundo envolve para que nós possamos estar vivendo equilibradamente, né? Então, a gente pode perceber que é de fundamental importância que nós entendamos um pouquinho das funções do nosso cérebro, como é que essa máquina perfeita funciona, e dela temos que cuidar e também temos que conhecer um pouco, né? Eu acho que é igualmente relevante a gente lembrar que vida é relacionamento. Olha só, como é que a gente vai fazer a conexão? Eu estou falando do funcionamento do cérebro, de todo o nosso corpo. Isto nos permite estar no mundo, ok? Mas para estar no mundo, nós não estamos sozinhos. Então é por isso que eu digo que vida é relacionamento. E que aprender com ou por intermédio de alguém, isso é relacionamento também. E é nesse instante que eu chamo a atenção principalmente dos educadores, dos professores, não é?
Porque nós não estamos só trabalhando com o conhecimento em sala de aula. Nós estamos também lidando com seres humanos. E, por óbvio, nos relacionando com eles. Não tem como, né? Isto ser diferente. De maneira que, se existe uma coisa que a gente precisa prezar, né? Com muita responsabilidade, considerando que nessa dimensão cognitiva aqui, nós temos a mente, que é uma ferramenta que está a nosso serviço e não o contrário, é que nós estamos no comando. Nós estamos no comando, né? Então vamos lá. Muitas vezes, por conta do sistema que nós vivemos, por conta dos padrões colocados pela sociedade, nós nos acostumamos a obedecer ou a funcionar ou até a nos curvarmos, não é? À vontade do sistema, daquilo que o marketing coloca. Muitas vezes você compra coisas que você nem precisava, mas como houve a sugestão do marketing, a gente vai lá e faz, né? E aí não rola, né? Não dá certo. Porque você está fazendo o que o outro quer, de maneira que a sua mente não está sendo controlada por você, não é? Então, assim, se o cérebro é o maestro, você tem que controlar a sua mente para que você seja protagonista da sua própria história. Todos os nossos dias, de toda a nossa vida, escrevemos uma página da nossa própria história. Então, eu não posso deixar que outro escreva a minha história. Que outro seja protagonista da minha vida, né? Então, o que acontece? Nessa relação mente-cérebro, existe o eu, não é? Que é o seu cérebro sob o seu comando. A mente é uma ferramenta que você tem para o desenvolvimento cognitivo, para que a aprendizagem venha a funcionar. Então, desta maneira, da mesma forma que um computador não funciona sozinho, se você deixá-lo fechadinho aqui, desligado, ele assim vai se manter. Ele não funciona por si, não tem vida própria, não é? A vida própria é do ser humano, é do indivíduo, né? Senão nós viraríamos marionetes do sistema, né? Então, a fim de que isso não aconteça, a gente precisa entender um pouquinho, né? Como é que funciona todo esse controle aqui, né? Então, o que eu diria para esse educador? Para nós mesmos, eu digo até para mim mesma, nesses momentos de reflexão que a gente faz aqui juntos, né? Que o educador precisa compreender que ele conhecendo um pouco do sistema nervoso, um pouco, eu digo isso porque o professor não é neurologista, né? Nós não temos que entender de neuroanatomia nem nada, mas temos que entender que o cérebro existe, que é ele que comanda e que ele é dividido em vários setores e que todos eles são importantes, de modo que manter o equilíbrio, manter, por exemplo, horas de sono saudável, são coisas de fundamental importância para que o cérebro possa fazer o processamento de tudo aquilo que foi aprendido durante o dia, né? Então, é neste momento que nós precisamos estar no comando para poder calar a mente, para o cérebro poder trabalhar. Isso acontece quando? Acontece quando nós entramos em estado de sono profundo, né? O cérebro começa a fazer o seu trabalho de retenção e fixação de tudo aquilo que foi trabalhado, aprendido ou vivido durante o dia, somente quando a mente se cala. Essa é a função do sono, né? As pessoas não podem ficar sem dormir, porque isso prejudica absurdamente a saúde, porque o cérebro se descompensa, né? Então a gente sempre ouve falar que temos que ter uma vida saudável, que temos que ter horas de sono, que é importante que, na medida do possível, a gente não vá dormir depois das 23 horas, né? Na medicina homeopática, na medicina oriental,
eles dizem que a cada hora do sono, né, há momentos que são pertencentes a cada órgão do nosso corpo. Olha que coisa interessante. Então, tem a hora do fígado, tem a hora do baço, tem a hora do pâncreas, a hora do coração, durante o período do sono, em que o cérebro, além de fazer o trabalho do processamento do conhecimento, é o momento em que esses órgãos têm que entrar em equilibração. Porque é difícil que nós não tenhamos nenhuma descompensação de alguns dos nossos órgãos ao longo da nossa vida, durante o nosso cotidiano, porque de alguma maneira, às vezes você come alguma coisa, ingere alguma coisa que não te fez bem, né? Pode prejudicar o fígado, pode prejudicar a vesícula, enfim, né? Então, sabendo de toda essa realidade, o que a gente recomenda para o professor, né? Se nós buscarmos conhecer um pouquinho do sistema nervoso e dessas funções, as mais básicas, não é? Nós estaremos bem em frente à possibilidade de compreender como que ocorre a aprendizagem e ainda como eles aprendem. Como é que os alunos aprendem? Como é que nós mesmos aprendemos? E como que, então, as práticas pedagógicas podem estimular muitas conexões nessa circuitaria cerebral que a gente tem, né? Então, por isso eu disse que o professor tem que ser um mediador, porque o que é que vai acontecer a cada aprendizagem? Vai acontecer aquilo que a gente na neuro chama de modificabilidade cognitiva, né? Isso é uma coisa que Forsten é o criador, não é, do método da aprendizagem mediada, cuja formação é em PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, em que há aquele momento do input, que é da captação daquilo que está chegando como informação, né? O momento da reflexão, da operacionalização disto, e depois o output, que é a devolutiva que o indivíduo dá, demonstrando que aprendeu, né? Então essa é uma concepção muito bacana, mas que ela necessita para isso de ter um cérebro saudável, funcionando em equilíbrio, né? Então, essa é a grande contribuição da neurociência para a sala de aula, né? Pensando um pouquinho, por exemplo, nós trouxemos aqui em outro programa uma doutora em genética que falou assim, olha, tudo é genética, né? Porque até toda a nossa conformação interna, hereditária, enfim, tudo é genética. Então, a gente pensando um pouquinho na neurobiologia, né? Nós, professores, precisamos compreender como é que esse sistema nervoso se desenvolve e também organizar, né? Todo o funcionamento do nosso fazer pedagógico na interação com esse ambiente onde estamos nós, aprendentes e ensinantes, professores e alunos, né? Somos todos com essa condição, né? Aprender que estes processos devem ter uma forma de acontecer. E como é que acontece? Na neuro a gente chama isso de momento em que a criança entendeu, para ficar de uma forma mais simples para vocês entenderem, no momento em que a criança entendeu que ela faz aquela expressão, como a gente já deve ter feito muitas vezes, você está explicando uma coisa, o aluno faz assim, isso é tal coisa assim, assim, parece com isso e aquilo que eu vi ontem. Aí, essa conexão fez a sinapse, não é? Digamos assim, em termos mais simples. É claro que falar de sinapse seria alguma coisa extremamente mais complexa, né? Mas o que a gente quer dizer é que o indivíduo já traz um conhecimento. Mesmo uma criança pequena, ela já tem uma leitura de mundo, né? Então ela não vem para você absolutamente como alguém que não sabe nada, né? Alguma coisa ela já sabe. Ela pode não saber ainda escrever, ela pode ainda não ter um vocabulário muito elaborado, mas ela já sabe o significado de muitas coisas. Ela já faz uma boa leitura de mundo,
Essa é a questão, né? E ela traz essa leitura de mundo que vai, vamos dizer assim, fazer conexão com a leitura de mundo de todos os outros que estão naquela sala de aula. E é essa a riqueza da diversidade. São muitos cérebros que convivem em ambientes diferenciados e que neste momento que se reúnem na sala de aula, existe uma partilha, né? E um aprender e ensinar que, eu diria assim, não tem preço. Porque é uma coisa que chega para aqueles indivíduos que ali estão em situação de aprender e ensinar de uma maneira espontânea. E isso que é bacana. E aí a gente volta ao ponto de que vida é relacionamento. Não tem como pensarmos em uma sala de aula, processo de aprendizagem, transmissão de conteúdos e apreensão deles, sem falar de que naquele ambiente as pessoas estão se relacionando, não é? Trabalhar um conteúdo, explicar uma determinada disciplina, um assunto novo, né? Como dizia São João da Cruz, cada um deles ali é como se eles estivessem num quarto escuro. Quando você coloca esse conhecimento, é como se você estivesse apertando o interruptor da luz, não é? Se acende. Mas para que esse interruptor se acenda e ele faça aquele que já entendi que eu falei, ou então, lembrei, né? É quando ele pega, buscou aquele conhecimento que ficou, que foi processado, porque o cérebro pôde trabalhar esse conhecimento que chegou. Então, vejam que não dá para a gente simplesmente nós nos limitarmos a fazer um planejamento e executar esses conteúdos, porque nós não somos dadores de conteúdos, né? Nós somos seres humanos que estamos lidando com outros seres humanos e que todos nós temos a capacidade de aprender. E este aprender se passa por conta das diversas conexões que acontecem dentro deste cérebro, né? Uma vez ele estando em equilíbrio, com horas de sono suficiente, podendo processar e guardar, não é? E separando o joio do trigo, aquilo que é importante, o processo de aprendizagem então se faz. Porque recebe-se muitas informações, mas elas precisam se transformar em conhecimento. Então, a gente diria assim, que informação seria alguma coisa que cresce no sentido horizontal. E isso é o que não falta hoje, né? Temos muitas informações, sempre, uma enxurrada de informações. Mas essas informações que crescem na horizontal, a exemplo da própria natureza, né? Vocês já viram uma árvore que cresça deitada, né? Mesmo que você planta, a plantinha cresce, ela vai para cima e ela busca a luz, não é isso? Então, transformar informação em conhecimento é verticalizar de maneira que isso vá para o comando deste cérebro, que é a nossa dimensão psíquica, né? Tem uma outra coisa importante também nos aspectos educacionais, gente, que finalmente chegou às escolas, né? Esta relação da aprendizagem com a plasticidade, sendo comprovado cientificamente, né? A gente tem muita literatura a respeito disso. Que no momento em que o aprendiz assimila o conteúdo que está sendo trabalhado, essa questão que eu falei que ele compreendeu e fez a sinapse, né? E pode utilizar isso no seu cotidiano, né? Com vivências, com novas experiências. Ocorreu o quê? A gente chama isso de modificação no nível sináptico ou estrutural deste cérebro. Olha que coisa bacana, né? É claro que a gente sabe que nem todos fazem, não é? Esta modificabilidade estrutural ao mesmo tempo. Por isso é que a gente recorre à recomendação de que nós tenhamos, enquanto professores, muitas estratégias para ensinar uma só coisa. Então eu sempre digo aos meus alunos e repito aqui para vocês, que você tenha 10 estratégias como cartas de manga. Então, alguma coisa que você explica a primeira vez, pode ser que chegue
alguns deles a ter essa modificabilidade estrutural que eu estou falando, mas outros não. Então não adianta você repetir a mesma maneira de explicar, porque vai continuar não atingindo a muitos. Então você precisa ter uma segunda estratégia. Esta vai atingir alguns outros. Se você percebe que tem alguns ainda que estão com cara de ué, que tem um ponto de interrogação enorme no olhar desses seus alunos, vá para a terceira, quarta, quinta estratégia, se necessário for. Mas é preciso que nós tenhamos o feeling, a sensibilidade de perceber pelos olhares, fazendo uma leitura atenta, né, desses nossos alunos. Por isso que eu gosto bastante da sala de aula em semicírculo, porque você vai correndo o olhar e vai fazendo a leitura e vai percebendo as fisionomias e vendo quem compreendeu e quem não compreendeu. Se você tem que lançar mão de mais alguma estratégia ou se já chegou junto todo mundo, né? E aí, boa aquela questão da gente usar, por exemplo, a sala de aula invertida, que é o momento em que o aluno deixa de ser um agente passivo, que não deve ser mais de forma alguma, né? E ele começa então a trazer fatos, experiências, sugestões, questionamentos, né? O que está acontecendo quando este movimento da sala de aula invertida é disponibilizado para eles? Eles estão fazendo exatamente o quê? Pegando aquilo que compreenderam, usando as informações que chegaram e foram transformadas em conhecimento para fazer conexões, e então eles jogam isso para a vida. Ou seja, trazem, não é? O conhecimento para a prática. Uma coisa que a gente sempre gosta de repetir. O aluno não está na escola para passar de ano, para tirar nota, para passar por uma avaliação, né? Ele está em sala de aula para se preparar para a vida. Não importa a nota, se a trajetória de aprendizagem e as estratégias que eu falei forem bem colocadas, bem utilizadas, se você teve o feeling de perceber aquele olhar de ué que alguns estão, outros de tá, entendi. Então, você tem que perceber essa diferença. Na medida em que isso se equilibra, né? Você percebe que a mente de cada um deles está sendo comandada por eles. Eles estão sendo protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. E, portanto, com o direito adquiridíssimo de escrever a página da história da sua vida naquele dia, né? Então, assim, pode parecer até um pouco... uma visão um pouco romântica, isso que eu estou dizendo, mas é o que de fato acontece no movimento do nosso cérebro, né? Por que que criança tem que ter rotina? Por que que criança tem que dormir às 22 horas? Porque é o horário em que começa o cérebro a implorar para a mente: fica quieta que eu preciso trabalhar. É isso. O cérebro precisa trabalhar quando a mente se cala, né? E todos nós passamos por isso. Você chega em casa cansado, acabou seu dia, você, sei lá, se alimenta, tal, se higieniza, deita. E aí o corpo tá deitado, parado, mas a mente tá lá, funcionando. Quem que tá no comando? É ela, não é você. Então você tem que tomar este comando da sua mente, a fim de que ela se silencie e você propicie a possibilidade de caminhar para o sono REM, para o cérebro poder fazer o trabalho que ele tem que fazer. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente importante. A gente pode observar que tem uma escala meio que crescente e decrescente, dependendo da ótica, né? De um extremo ao outro dessas dualidades que a gente falou. Tem ou não tem? Pensa um pouquinho, né? Bem diz o velho ditado, nem 8 nem 80. O que eu tô querendo dizer com isso? Equilíbrio, né? Então, assim, nem o dormir muito, nem o ativar muito a mente. Uma coisa de extrema contraindicação é você estimular a mente até na hora que você está deitado, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa que pode ser, você falar assim, não dá, é muito chato. Mas eu tô falando da forma saudável, da forma ideal.
Eu não vou falar aqui daquilo que a gente costuma fazer, né? Porque senão, aí a gente não estaria aqui no esforço de estar discutindo como é que a mente silencia, como é que ela tem que ser controlada, quem é o protagonista, né? Então assim, vai dormir 40 minutos antes, querido. Querida, meus amores. Saiam do controle dos instrumentos e peguem o controle da sua mente e silenciem. Então, este foi o nosso grande convidado de hoje, um convidado que não está aqui presente, mas está aqui presente. Fechamos aqui mais um Aprender e Ensinar com a Rádio Geek, apaixonados pelo